desculpas aos nossos colegas deputados, mas eu quero falar diretamente com o cidadão catarinense, especificamente com o eleitor PSLista, eleitor do governador Moisés, meu eleitor do Bolsonaro no estado de Santa Catarina. É provável que todos vocês tenham acompanhado as últimas notícias, quando eu e meus 3 colegas deputados, mais afinados ideologicamente, destituímos da liderança do partido o deputado Ricardo Alba e colocamos como novo líder o deputado Sargento Lima, que está mais afinado com os ideais bolsonaristas. Temos ouvido muito sobre esse assunto na mídia, nos telejornais, e eu gostaria de falar diretamente com o nosso eleitor. É muito triste perceber essas coisas acontecendo no partido que a gente confiou, nós elegemos para nos representar. E digo isso para todos os eleitores, de todos nós, 6 deputados eleitos pelo PSL aqui, e também dos eleitores dos suplentes, que não chegaram nessa legislatura, mas quem sabe venham a ocupar cadeiras aqui em breve e que foram parte dessa conquista. Os embrólios que temos em relação ao governador Moisés estão cada vez mais evidentes. E é preciso que os nossos deputados estaduais, sempre que houver essa contraditoriedade entre as decisões e os princípios do presidente Bolsonaro, que nos elegeu a todos nós, 6 deputados estaduais, e também que elegeu o governador Moisés, tenho certeza que o governador Moisés vai assistir esse vídeo, alguém vai enviar para ele. Então lembre-se, governador Moisés, você só está aqui porque durante a campanha o senhor disse que o senhor era o governador do Bolsonaro. Nós sabíamos que naquela eleição os 2 candidatos ao governo apoiavam o presidente Bolsonaro. E o senhor foi para a televisão dizer que só o senhor era o verdadeiro governador do Bolsonaro. E é por isso que o seu eleitor e nós, deputados estaduais, estamos indignados com as posturas que o senhor tem tomado e que são contraditórias em relação aos princípios conservadores, cristãos e de direita que moveu a onda Bolsonaro. O senhor não seria governador desse estado se não existisse Jair Messias Bolsonaro e a onda do Bolsonaro em Santa Catarina. Os nossos embrólios com o governador ficaram mais evidentes na última discussão sobre os impostos de defensivos agrícolas, numa onda totalmente contrária àquela que move o governo federal e o Ministério da Fazenda. O governador do estado pretende taxar os agrotóxicos, prejudicando Santa Catarina, que basicamente tem uma economia sustentada pelo agronegócio. Muito se tem dito que nós, a ala ideológica, estamos desatentos às vontades populares e as questões práticas e ordinárias do trabalho público, da gestão pública. Isso não é verdade. Tanto que a nossa primeira discussão grave com o nosso governador foi relacionada ao agrotóxico. Os senhores devem se lembrar que numa comissão de finanças, onde eu representei o Sargento Lima, eu deixei muito claro que eu seria da base Bolsonaro e não da base Moisés. E sugeri aqui na tribuna, em inúmeras ocasiões, a leitura de alguns livros que deixam clara a importância dos agrotóxicos, como, por exemplo, o título Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, um livro excelente que fala sobre isso. Além disso, o governador, naquela questão ainda do agrotóxico, em vez de justificar que precisava arrecadar mais, que o Estado precisava mais dinheiro, que até seria uma justificativa razoavelmente plausível, né? O governador usou uma justificativa de que era uma questão pessoal e também ideológica, com a tributação verde. Ou seja, é por motivos ideológicos que o governador quer taxar o agrotóxico, porque ele acha que não é legal. Então, essa é a gravidade de deixar que as ideias passem e de pensar que ideias não têm consequências. Além disso, nós vimos também um debate aqui na Assembleia Legislativa sobre identidade de gênero. O deputado Ricardo Alba, meu colega de partido, subiu à tribuna para dizer que o governo não havia homologado aquele termo no plano de ensino, que não tinha nada, como é de praxe ao deputado Ricardo Alba, sempre defendendo o governador cegamente. E nós vimos aqui, lembra que o deputado Ismael dos Santos, na ocasião, também trouxe, eu trouxe ele também, PDF do documento assinado pelo secretário da Educação. Então não é verdade que não havia sido homologado. O governador voltou atrás por causa da pressão conservadora, ou seja, se nós, conservadores, cristãos de direita, não tivéssemos feito nada, o termo identidade de gênero seria autorizado pelo governador, sim, no currículo, não digam que não. Aliás, nós temos várias outras questões que movem o coração da nossa militância conservadora e que estão sendo ignoradas pelo governador, que foi eleito porque disse que representaria o espírito bolsonarista nesse estado. E eu vou dar um exemplo muito claro para vocês.
O ex-vereador de Biguaçu, Douglas Borba, estava como chefe da Casa Civil em uma reunião que tive com o governador e como testemunha estavam também os meus assessores. Nessa reunião que tivemos em privado lá na Casa de Agronômica, eu perguntei ao governador se ele iria se posicionar de alguma forma em defesa da educação domiciliar do projeto do colega Bruno Souza, que tramita aqui na casa. Nós sabemos que o Bolsonaro, a equipe Bolsonaro, o time que governa o Brasil hoje, é muito favorável a essa ideia, à liberdade das famílias. Naquela ocasião, você, que é família educadora domiciliar, que apoia o homeschooling Santa Catarina, naquela ocasião, o governador Moisés deu risada na minha cara da pauta da educação domiciliar, disse que era uma conversa fiada, que era uma baboseira, aliás. Lembre-se, o governador Moisés também já disse que o Bolsonaro estava perdendo tempo com besteira. Então, ele fez isso e como prova de que ele nos desdenhou toda a militância conservadora que luta pela educação domiciliar, nós já tivemos audiências públicas aqui a esse respeito, um pronunciamento zero do governador sobre essa pauta, muito importante para quem defende o pensamento conservador. E vamos além. Além disso, queixas inúmeras dos nossos deputados e de outros deputados aqui, de que o governador Moisés também não recebe as pessoas. Os senhores têm ouvido isso de toda a natureza. Deixa prefeitos esperando meses por uma agenda. Nós, deputados, quando queremos falar com o secretário, os senhores prestem atenção, os deputados foram eleitos pelo povo. Nós temos a legitimidade de representar você que está nos assistindo. Os secretários, eles foram escolhidos pelo governador. Eles deveriam atender os representantes do povo sem demora. Isso deveria ser uma prioridade para esses secretários. Bom, quando nós conseguimos, enfim, nos posicionar contra o aumento da taxação do agrotóxico em defesa dos agricultores, o governador Moisés começou imediatamente um processo de retaliação. Os senhores devem lembrar que ele pediu a expulsão, embora negue. E outra coisa que você, eleitor, tem que prestar atenção. Aquilo que o nosso governador diz nas entrevistas nem sempre corresponde com a realidade, certo? Nós temos, por exemplo, uma entrevista que o governador Moisés concedeu ao jornalista Upiara, onde ele disse que eu nunca nem sequer conversei com o MDB. Eu não tenho nem conversa com o MDB. Não tenho tratativa nenhuma com o MDB. Por favor, a gente não é idiota aqui. Pedindo a nossa expulsão, então, o governador Moisés tenta retalhar os deputados mais bolsonaristas da casa. Para conseguir a hegemonia total do partido, o governador nomeia Fábio Choquete, nosso deputado federal. Inclusive, você que é meu eleitor, deve se lembrar que na época da campanha, eu fui para a rua fazer campanha para Fábio Choquete. E foi Fábio Choquete que levou na surdina o pedido de expulsão para me tirar do partido a pedido do governador Moisés. Além disso, um desrespeito total do Fábio Choquete, a mando do governador Moisés, com as nossas executivas, com as nossas bases, com a militância, com você que trabalhou na campanha para eles. Vocês sabem o que está sendo feito nas executivas em todo o estado. Além disso, o governador tem loteado os cargos que ele disse que não faria nenhum tipo de negociata. Ele tem um loteado a seu bel prazer, que tanto melhor para ele. Só para os senhores terem um exemplo, você, cristão, conservador, que votou no governador Moisés, nomeou o senhor Tiago Silva para dirigir o PROCON. Os senhores devem lembrar dele, ele foi a pessoa responsável por criar a primeira parada gay de Santa Catarina. Lembre-se dele. O governador Moisés, não bastando isso, começou a apagar os comentários de vocês eleitores, que têm pedido, têm comentado qualquer coisa em contrário a ele. Por isso nós protocolamos agora, nesse momento, um projeto de lei que proíbe os responsáveis pela atualização das páginas do governo do estado de Santa Catarina de bloquear usuários em comentários, deletar mensagens, comentários e afins visíveis ao público que estiverem incluídas nas páginas ou perfis do chefe do Poder Executivo Estadual, quando utilizadas para a divulgação das ações da agenda do governo. Nós sabemos que a internet foi muito importante para eleger o governador Moisés. O senhor sabe, não é, governador Moisés? O senhor sabe que foi a internet que ajudou a eleger o senhor. Aí agora o senhor vai para a internet bloquear o comentário dos eleitores, inclusive não só dos eleitores, desta deputada. Porque na ocasião em que o senhor publicou uma foto do lado do presidente Bolsonaro, eu fui lá e comentei que o senhor era um oportunista. Não sei por que o senhor está apagando os comentários. E só para terminar, uma prova do descaso do governador, que ele pessoalizou a questão, e o descaso dele contra a minha pessoa está afetando também a população catarinense. Nossos pedidos de informação, dos 9 pedidos respondeu apenas 4, olha o calhamaço de indicações aqui, das nossas 57 indicações respondeu apenas 17, as outras 40 sem resposta, e a mesma coisa com os nossos projetos de lei. Então você que é eleitor catarinense, fique atento.